Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Saúde do canal de Saúde Farmaponte, nosso canal Farmaponte. De cara a gente vem trazendo para esse mês, para esse nosso novo episódio, as nossas amigas aqui da empresa Sleepap, a Tabita, especialista em medicina do sono, né? A Nútia, que é a especialista na área comercial aí da Sleepap, e o assunto de hoje, você não pode perder, é insônia e apneia do sono. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho e, sem mais delongas, roda a vinheta. Primeiro quero que vocês falem um pouquinho de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês, para a gente desenvolver o nosso assunto, que é mais importante do que a maior parte das pessoas pensam, na verdade, não é? Que a gente acaba às vezes deixando, a gente olha para tudo, a gente olha para a nossa alimentação, a gente tem olhado para as nossas atividades físicas, a gente tem olhado para a nossa saúde mental, mas às vezes a gente esquece de olhar para o sono, né? Tão importante como todos os outros pilares. A gente hoje veio falar de sono com vocês e é um prazer. E o objetivo, como a Tabita falou, é democratizar o tratamento da insônia, né? E usando o ecossistema farmacêutico e tendo como parceiro a Farmaponte. Então vamos começar então com uma pergunta. Insônia literalmente é um problema de tirar o sono, é isso? Fale para nós, ajude a gente a entender o que é insônia. Legal, Daniel, é uma boa pergunta. Insônia, ela é caracterizada, a gente tem várias definições, né, seguindo até a classificação internacional de transtorno de sono. Vou seguir um pouquinho nessa linha para explicar para vocês. É quando você tem condições adequadas para você poder dormir, então você tem uma cama, um ambiente adequado para você dormir, você tem a oportunidade para você dormir, mas você tem uma dificuldade de manter ou de iniciar o sono, ou de ter um sono de qualidade. E essa dificuldade, ela é persistente. Uma coisa é quando eu tenho essa dificuldade um dia, um outro dia, outra coisa é quando isso começa a virar um hábito. Então, em termos práticos, eu vou pra cama, eu tô com aquele olho cheio de areia, né, que a gente fala normalmente, eu tô cansada, eu tive um dia muito difícil, eu tô exausta, eu vou pra cama e eu tenho dificuldade para adormecer. A minha cabeça, os meus pensamentos acelerados, tudo isso não deixa com que eu durma. Então eu deito às 11 da noite e muitas vezes é 2 horas da manhã e eu continuo com essa dificuldade de dormir. Então o sono não vem, embora eu esteja preparada no sentido de cansaço e eu não consiga. Ou então, quando eu deito e apago. O problema é que eu acordo e aí eu não consigo voltar a dormir. Ou ainda, né, Tabita, ou que a maioria das pessoas pensam que se dormir bem é dormir 8 horas por dia. A Tabita vai explicar um pouquinho para vocês que não necessariamente. Não tem uma fórmula fechada. Não sou da área da de saúde, quantidade de horas. Mas quando eu entrei na Sleepap, quando eu comecei nesse projeto super importante, eu fui entender a importância do sono, eu fui entender o que eu tinha que fazer para ter uma qualidade do sono, eu fui entender quais são as consequências de uma noite mal dormida. Pegando até um pouco do gancho do que a Nútia falou, as pessoas às vezes confundem um pouco também, porque a gente tem muitas crenças sobre o sono, né? Então, dentro dessas crenças, tem as crenças com relação à quantidade ao tempo total de sono, que não necessariamente é uma regra. Existem alguns parâmetros que a gente vai falar aqui de tempo, mas para a gente poder definir o sono ou a insônia, é muito importante a gente ter ou a dificuldade persistente de começar o sono, ou a dificuldade de manter esse sono. Eu acordo várias vezes à noite e eu tenho dificuldade para dormir, ou eu durmo bem, mantenho meu sono bem, mas eu poderia acordar 6h30 da manhã, mas quando dá 4 horas eu levanto e acabou o meu sono. O sono não vem mais. Exatamente. Também é possível, por exemplo, alguém que pega no sono
com um tempo razoável, confortável para ele, segue por um determinado período que, igual a Nútia falou, a gente acha 8 horas, o cara fica ali deitado 8 horas, ele não tem uma percepção de um sono ruim, mas o sono dele foi ruim por algum motivo, uma questão respiratória, alguma coisa do tipo. Assim, a principal referência para os distúrbios do sono é a qualidade do sono. Então, assim, se eu acordo cansado, eu não dormi bem, né? Então, existe isso, mas isso não é insônia, né? Normalmente a pessoa que acorda muito cansada, que pode ter dormido por longas horas, como você está falando aqui, ela fala assim, nossa, eu sonhei tanto que eu acordo cansada, né? Mas na verdade aí não é insônia, é apneia, que a gente também vai falar um pouquinho disso hoje. Isso é possível, então, uma pessoa que tem um período que a gente entende como menor do que o ideal, mas ela tem um sono de qualidade. É isso que a Tabita vai explicar agora, que eu estava falando da questão das 8 horas, que eu achava que para eu ter uma qualidade do sono, porque eu achava que estava tudo relacionado a ficar deitar e dormir 8 horas. Se eu tivesse dormido bem e acordasse, dormisse só 6 horas e meia e acordasse bem, eu achava que ainda não tinha dormido bem, porque eu tinha que dormir às 8 horas, que é o que a Tabita vai explicar agora. Você percebeu? Eu achava, tudo são crenças. É crença. A gente acredita que assim, não tem que ser desse jeito. Não tem. A gente tem parâmetros sim, tá? É muito importante que principalmente a Academia Americana de Medicina do Sono, ela tem definido um tempo médio, né? O mínimo adequado e o máximo, porque dormir muito também não faz bem. Então, a gente tem, em algumas fases, em diferentes fases da vida, a gente tem um tempo adequado de sono. Então, o bebê, a criança, ela dorme mais, ela precisa dormir mais, né? O adolescente, ele tende a ter um atraso da fase. O que significa isso? Ele tende a dormir um pouco mais tarde e a acordar mais tarde. Isso é esperado de forma fisiológica no adolescente. Não é rebeldia. Não. Todos nós passamos por isso, né? Todos nós passamos por essa fase em que a nossa liberação de melatonina, ela se atrasa um pouco. E aí, hoje a gente tem outros fatores que pioram isso, como as telas, o videogame, tudo isso vai potencializando e piorando. Mas é esperado que tenha esse atraso na adolescência. Aí na vida adulta a gente tem o tempo médio de mínimo, que é esperado de 6 horas, um tempo de 6 a 8 horas, é um tempo adequado de sono, 9 horas. E aí na fase do idoso, do adulto mais velho, a gente tende a diminuir um pouquinho o tempo total de sono também, que é esperado para a idade também, tá? Mas o que não é normal é eu não conseguir dormir. Você tem a impressão que o celular vai te ajudar a pegar no sono. Exatamente. E é ao contrário. Na verdade, ele está atrapalhando aquele espaço seu que deveria ser um espaço de descanso e de sono. Ele está sendo um espaço de entretenimento, um espaço de aprendizado. É mais ou menos isso que acontece? O grande desafio da tela do celular é que a tela do celular, ela emite a mesma luz azul que o céu azul do dia emite pra gente. Então, o nosso cérebro, ele recebe informação que está de dia. Então, todo o sistema, todos os hormônios que são liberados à noite para que a gente possa dormir, a parte toda gabaérgica que é liberada, o que o cérebro faz? Ele bloqueia, ele fala, agora não é hora, tá de dia, eu tô vendo a luz aqui, tá chegando a luz aqui para mim. Muito legal. Então, a tela, ela tem esse impacto. Hoje até tem algumas funções de deixar a função amarelinha lá, de luz, mas mesmo assim ela tem um impacto. Né? O ideal, dentro até de uma das... Existe uma... Dentro do tratamento de sono, né, do sono, existe uma técnica chamada higiene do sono. São várias técnicas para que você possa ter uma qualidade, melhorar os seus hábitos e criar uma rotina para que o sono chegue com qualidade. Dentro das técnicas de higiene do sono, uma delas é a questão da tela, é você parar de mexer a tela. Lógico que a gente sabe que existem várias realidades e situações em que a gente precisa ajustar. Então, quando a gente fala aqui de técnica, quando a gente fala
do caminho, é sempre importante lembrar que a gente está falando de um padrão. Mas quando a gente olha individualmente as pessoas, a gente precisa entender a realidade de vida daquela pessoa. Por exemplo, pegando o gancho, voltando um pouquinho falando das horas. Aquela pessoa que acorda às 6 horas da manhã, que vai para o trabalho, passa o dia inteiro trabalhando, depois faz um curso noturno, chega em casa meia-noite, às vezes chega e vai jantar. Né? Então, assim, tem muitos hábitos errados ali, né, que a gente precisa corrigir, mas eu preciso entender assim, como que dentro dessa rotina eu posso minimizar esses hábitos e diminuir o máximo que eu puder o impacto disso. Porque aquela pessoa ela vai tender a dormir menos pela condição que ela tem da vida social, que ela está estabelecida, mas a gente precisa assim, dentro daquilo que é possível da minha vida, o que eu posso melhorar. É uma coisa global, né? Você tem que estabelecer uma relação forte de custo e benefício e treinar eventualmente situações de melhoria para essa higiene do sono. Quando a gente fala de sono, uma das coisas mais importantes, falando da insônia, é que a insônia ela tem causas muito mais comportamentais e cognitivas. O que significa? Ela está muito mais relacionada a questões que podem ter acontecido comigo, um momento de estresse, um momento, eu vou dar um exemplo clássico aqui, que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente vai entender, vou falar, a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, né, mudou a vida de todo mundo, não foi de muita gente. Então a gente começou a ter incertezas, preocupações, medos, a gente não sabia se a gente ia estar viva, a gente não sabia se ia ter trabalho no dia seguinte, se ia ter dinheiro para pagar as contas, a gente não sabia de nada. Então essa é uma situação em que mexe com o nosso emocional de uma forma e que tira o nosso sono. Então, aí você fala assim, é uma situação pontual, sim, só que quando eu vou condicionando o meu comportamento, vou criando aquele hábito de todo dia não dormir, eu vou condicionando uma insônia, né? Lógico que não existe só esse padrão de insônia, tá? São fatores que a gente vai perpetuando, que a gente vai consolidando ali e que vai modificando, mas que é muito clássico quando a gente passa por qualquer problema na vida e que a gente muitas vezes perde esse sono e vai condicionando ele. E ao longo do tempo, e muitas vezes passou 1 ano, 2 anos, a gente já está da pandemia, 3 anos, e a gente não lembra. Mas a gente continua não dormindo. Entendi. Você tem um fator desencadeador, mas segue como algo crônico. Ele vai ficando crônico. E aí esse é o grande ponto. Então, quando a gente está falando de insônia, eu vou precisar muitas vezes suplementar ou combinar o tratamento com o uso farmacológico, sim, né? Por quê? Porque um indutor de sono, ele tem o papel dele, que é fazer você dormir hoje, né? Você chega e fala assim, eu preciso dormir. Ótimo, eu não estou conseguindo dormir, é ótimo. Só que, e as questões que estão no meu comportamento, nos meus hábitos, naquilo que eu vou ter que trabalhar de aspectos comportamentais e cognitivos. Então, assim, eu não vou fazer isso em 24 horas, eu não vou mudar um comportamento em 24 horas, eu vou começar um processo terapêutico de mudança. Então, falando um pouquinho até da terapia cognitiva comportamental, que é o padrão ouro para tratamento de insônia, que é uma abordagem da psicologia em que a gente trabalha essas questões cognitivas e comportamentais. E a mudança como uma forma como eu me relaciono com o sono. Só que, é o que eu falei, muitas vezes ele vai precisar ter um tratamento complementar. Certo. Porque é um tratamento de médio prazo. Ninguém muda. A coisa mais difícil que a gente tem, que a gente consegue fazer, é mudar. Exato. Né? Então, mudança de hábitos de comportamento é muito difícil. Mas eu preciso dormir hoje. Perfeito. Né? E a gente tem muito isso muito percebido, né? A gente recebe muito essa queixa, a pessoa da urgência dela ter uma qualidade do sono, e essa urgência muitas vezes faz parte do problema, né? A ansiedade, por exemplo, que é um desencadeador forte de questões relacionadas ao sono, ela vai muitas vezes exigir um medicamento. E esse medicamento, muitas vezes, a pessoa vai encontrar esse medicamento entendendo que parte do efeito dele é só buscar o sono, e não é só buscar o sono, ele trata a causa. Então é muito importante
que né, você que está, as pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo, que elas entendam e eventualmente procurem realmente conversar com o médico, o farmacêutico, entendam o papel do medicamento que ela está usando, né? Nós temos produtos que são indutores do sono, mas uma grande parte dos medicamentos que têm um efeito sedativo, eles têm um efeito que vão além de induzir ao sono. Eles são medicamentos ansiolíticos, né? Então, eventualmente, a pessoa busca fazer a retirada, o desmame de determinados medicamentos com uma ansiedade muito grande, porque esse medicamento ele não é só um indutor do sono, ele é importante para que ela tenha uma repercussão do efeito dele no dia a dia, nas atividades que ela desenvolve. Então é muito, muito importante, muito legal, bacana vocês terem falado. Dava pra gente fazer umas 12 horas desse assunto, né, tranquilamente. E a apneia? O que é a tal da apneia? Legal. Qual que é a gravidade? Que risco a gente corre com essa dita cuja aí? A apneia é uma coisa boa. Só pra gente... Hoje a gente está falando dos dois principais distúrbios do sono. Tá? A gente tem outros problemas do sono. Sim. Né? A insônia, ela é o principal distúrbio do sono hoje, que afeta o maior número de pessoas, mais de 40% da população hoje sofre. 40% da população. Tá? E isso, assim, são dados que a gente tem, que são dados atuais. E se a gente for puxar essas pesquisas que são feitas pela mídia, você vê que, na verdade, o que se traz são 66% da população que dorme mal. Aí eu já não sei te falar se é essencialmente insônia, mas que não está dormindo bem. Mas insônia, exatamente. Então a insônia ela tem essa prevalência, e a apneia, que é o segundo maior distúrbio do sono, ela tem mais de 33% da população sofre de apneia. A apneia, ela tem um outro perfil de sintoma, né? É aquilo que a gente fala, por exemplo, assim. A primeira pergunta que a gente faz para a gente poder começar a avaliar uma possibilidade de uma apneia é: você ronca? Eu? Embora roncar seja comum, não é normal. É comum, exatamente. A gente acaba se acostumando com as coisas, normalizando aquilo que não é para normalizar, né? Então, roncar não é normal. A apneia é a obstrução das vias aéreas. Quando a gente deita, o nosso pescoço, né, a gente tende a diminuir a passagem de ar pela posição que a gente fica. O apneico, muitas vezes, ele tem 100% das vias obstruídas. Então você já ouviu com certeza alguém roncando e engasgando. E às vezes a pessoa até acorda com o próprio ronco. Exatamente. Então, essa é uma forte manifestação de um apneico. E só fazendo uma brincadeira, normalmente um apneico tem do lado uma pessoa com insônia. Uma coisa puxa a outra. O outro não consegue dormir. Exatamente. Aquela pessoa que chega sempre para fazer uma aferição de pressão na farmácia, né? O quanto ela está dormindo? Porque privação de sono aumenta a minha pressão arterial, porque eu tenho muito mais cortisol liberado no meu corpo. Não é só uma questão de saúde mental. Claro, a saúde mental tem um aspecto global, mas não é só uma questão de conforto ou de atividade. Você tem todo o seu metabolismo afetado, né? Você tem curva glicêmica alterada, então você tem um potencial maior de ser diabético, ou se é diabético, a diabetes vai estar descontrolada. Como você comentou, a questão da pressão arterial, se o cara tem a pressão alta também, com certeza, se o sono não estiver legal, ele não vai ter facilidade para controlar. Exatamente. Aquela pessoa que está tentando emagrecer, às vezes a pessoa fala, já tentei de tudo, já fiz todas as... E como é que está o seu sono? Sem sono, sem qualidade de vida. Exatamente. Basicamente. Quanto mais privado de sono a gente está, mais a gente come. Né? E aí a gente fica com muita fome. Eu, quando acordo muito cedo, eu como o dia inteiro. É horrível. Ok, eu tenho apneia, o que eu faço? Como é que eu trato isso? Como é que eu resolvo esse meu problema? Ou não é apneia, então eu vou precisar investigar outras questões. Então eu preciso dessa orientação.
Então, vale ressaltar para os clientes que estão ouvindo a gente que é o fisioterapeuta respiratório. Exatamente. Né? Ele foi muito falado não no Covid, né? Porque ele trabalha bastante com essa parte de saturação do sangue, né? Toda essa relação e pulmonar. Então, por isso que ele tem essa proximidade muito grande com a apneia, não só ele, muitos profissionais de saúde a gente tem, mas em especial o fisioterapeuta respiratório, ele consegue trabalhar bastante a questão da apneia. Eles que normalmente vão te orientar, olha Daniel, seu caso de apneia é uma necessidade muitas vezes de um fortalecimento muscular. E quando a gente vai envelhecendo, os nossos músculos, não só os externos, eles vão ficando mais fraquinhos. Então, muitas vezes o músculo da garganta está fraquinho e eu preciso fazer um exercício de fono para deixar mais forte e melhora a minha apneia, porque às vezes é uma apneia leve. Não, é importante você usar um aparelho como CPAP, ou ir no dentista e ver se é uma necessidade de um aparelho intraoral. E tem casos que são os casos de cirurgia. Vocês teriam mais alguma coisa que vocês querem falar para a gente finalizar? Não, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que é um tema super importante, relevante. Eu estou aqui nessa oportunidade falando pela SleepUp, né, que é a terapia digital que a Tabita mencionou, mas eu também estou aqui como cliente que já sofreu de insônia e que teve a oportunidade de ter a informação, de ter o conhecimento, né? E, obviamente, que eu tive que ir em busca de remédio e a terapia só complementou o meu tratamento, ajudou bastante. Então, a eficácia do meu tratamento, como você disse, o remédio, ele não só faz você dormir, ele vai tratando. Com a SleepUp em conjunto, melhorou muito mais o meu sono. Tem outros recursos também que me ajudaram muito, como comportamental, a ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, até pela minha área comercial, a correria do dia a dia e tal. Então, é isso, eu fico contente, né, por falar da empresa também aqui, mas contente de poder trazer um pouco de informação para os clientes, para quem está assistindo a gente. Obrigada mesmo. Bom, eu agradeço também, mais uma vez a Farmaponte, mas você que está assistindo a gente, pelo tempo que você está assistindo a gente. Eu espero que você tenha ficado mais curioso, que você faça perguntas, que a gente quer perguntas, a gente quer interação, a gente quer poder ajudar você, ajudar a sua família, para que vocês possam dormir mais e melhor, né? E assim, porque uma coisa que é importante é que a gente acha que dormir é luxo, não é? Não é. Né? Necessário. Exatamente. Então, assim, vamos colocar... quando a gente coloca o sono em primeiro lugar, a gente coloca a gente em primeiro lugar. Então, vamos nos priorizar. Então, fazendo um trocadilho, não durma no ponto. Sim. Insônia tem solução. Procurem a Farmaponte, procurem a SleepUp, procurem seus médicos e deixem de lado, né? A título do que a gente já falou em outros episódios do nosso podcast, deixe o preconceito de lado, né? A sua saúde é importante, sua saúde mental é importante e o sono faz parte disso. Meninas, obrigado mais uma vez. Obrigada, Daniel. Tem uma chance aí, eu desconfio que vocês vão ter que voltar a falar mais. Tomara. Tá Tem bom? bastante assunto ainda para falar. Legal. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais, hein, pessoal? Obrigado. Até uma próxima.